Então vamos lá? Bom, eu sou Bruno Souza, médico dermatologista, e nesse vídeo a gente vai discutir aqui, né, os 3 imunobiológicos que existem, que estão liberados para o tratamento da hidradenite supurativa, e a gente vai discutir aqui qual que é o melhor, qual que eu devo usar primeiro, qual que eu devo usar segundo, terceiro, posso já usar tudo junto, né? Então a gente vai discutir aqui várias coisas importantes sobre o imunobiológico. Lembrando que a gente tem aqui uma playlist só sobre hidradenite supurativa, né? Então convido você a assistir esses vídeos. Nós temos também uma playlist específica para imunobiológicos, né, para falar o que são esses medicamentos, quando usar, quais são os riscos, né, quais os cuidados que a gente tem que ter para usar cada um desses medicamentos. Mas de forma bem breve aqui, vou fazer um resumo, né? Lembrar que a hidradenite supurativa ela é uma doença inflamatória em que a gente precisa aqui, quando a gente vai tratar o nosso paciente, é reduzir a inflamação. E aí vem os imunobiológicos, né, as famosas vacinas, né? O que são esses imunobiológicos? São medicamentos que são anti-inflamatórios. Mas eles não são esses anti-inflamatórios normais que a gente conhece, né, como o cetoprofeno, o diclofenaco. Não, eles são moléculas muito específicas, que eles acabam inibindo uma via inflamatória muito específica, né? Então ele vai inibir uma determinada molécula, né, bem específica daquela doença que a gente está tratando. Então, no caso da hidradenite supurativa, nós temos aqui 2 moléculas que estão hiperativadas. Quais são essas moléculas? Uma que chama TNF-alfa, e a outra que chama interleucina 17. Então, os imunobiológicos que surgiram para fazer o tratamento da hidradenite supurativa, eles vão inibir, né, cada um deles, né, uma dessas moléculas aí. Então, falando do primeiro imunobiológico, né, o primeiro que foi liberado para o tratamento da hidradenite supurativa, que é o adalimumab. Esse adalimumab, ele é um anti-TNF-alfa. Então, ela é uma molécula que acaba inibindo é um medicamento que acaba inibindo essa TNF-alfa, que é uma molécula, como eu falei, que acaba fazendo um processo da inflamação da hidradenite. Então, bloqueando essa molécula, reduz a inflamação, o paciente fica sem crise ou melhora as crises da hidradenite supurativa. E os outros 2, né, a gente chama de secukinumab e o brodalumab, né? Então esses medicamentos, o bimekizumab, né? Então a gente vai ter o secukinumab e o bimekizumab. Esses medicamentos, eles são anti-interleucina 17, vão acabar inibindo essa interleucina 17 aí e melhorando então o quadro inflamatório. Então, o que a gente tem aqui? A gente não tem estudos que comparam diretamente um contra o outro, né? Então, como é que a gente faria um estudo para saber se uma molécula, um medicamento é melhor que o outro? Eu pegaria alguns pacientes com hidradenite supurativa e trataria com adalimumab, pegaria um outro grupo de pacientes com hidradenite supurativa e trataria, por exemplo, com secukinumab, né? A gente não tem esses estudos assim, com muita evidência científica, né, para a gente dizer se um medicamento é superior ao outro. O que a gente sabe aqui é que esses medicamentos, eles são medicamentos eficazes, e o primeiro que foi liberado, né, como eu falei, é o adalimumab. Então, é necessário que siga-se uma ordem de tratamento, né, com a hidradenite supurativa. Então, primeiro a gente começa com o adalimumab, não porque ele é o mais eficaz de todos. Então, não fica desesperados que se você não melhorou com o adalimumab, vai ser difícil você responder outro imunobiológico. Não é verdade isso, né? É simplesmente porque ele foi o primeiro, é o que a gente tem mais conhecimento, que a gente tem mais estudos, né? Então, a gente acaba começando com o adalimumab. Aí, depois veio a liberação, então, do secukinumab, né, que é essa interleucina anti-17. Então, o que a gente faz? Começa com a adalimumab, o paciente não respondeu, utilizou ali pelo menos uns 6 meses, continua apresentando surtos, né, da doença, ou piora da doença, a gente vai fazer a troca ali pro secukinumab. E aí a gente vai fazer, então, e começar a inibir por uma outra via. Falar, se a via da TNF-alfa não melhorou, talvez eu bloqueando a interleucina 17 eu consiga melhorar esse paciente. Aí você vai lá e dá esse secukinumab. E aí a gente tem que aguardar de novo aí pelo menos uns 6 meses para avaliar a resposta terapêutica desse paciente. Não melhorou, eu vou trocar de novo para esse outro medicamento, que é o bimekizumab, né? Então, eu posso utilizar, apesar de ser um anti-interleucina 17 também, ele é uma molécula que
que acaba inibindo outras vias, né, outros receptores da interleucina 17. Então ele tem uma função mais ampla do que o secukinumab. Mas, de novo, eu não posso dizer que ele é superior ao secukinumab, entende? Tanto é que ele foi liberado mais recentemente. E ser liberado mais recentemente para uso não quer dizer que ele é mais eficaz também. Simplesmente, né, os estudos foram feitos depois, né, que é um medicamento mais recente. Mas ele também é uma opção. Então, resumindo aqui, vai ter paciente que vai responder bem ao anti-TNF, mas não vai responder tão bem ao anti-interleucina 17 ou vice-versa. Então, não existe superioridade, né, do tratamento entre eles, né, de forma geral. Então, só fazendo uso, né, desse medicamento que a gente vai saber se o seu caso vai responder ou não. Mas a ordem, né, inclusive para a gente conseguir a liberação através do convênio, ou seja, através do Sistema Único de Saúde, do SUS, deve ser essa, né? A gente vai começar sempre com o adalimumab. A não ser, né, nos pacientes que não possam utilizar o anti-TNF-alfa, né? Então convido você a assistir um vídeo que a gente tem aqui falando só sobre esses anti-TNF, né, como o adalimumab. Por que isso, né? Porque o anti-TNF, né, dentre os imunobiológicos, é aquele que apresenta o maior risco de infecção, né? Então é o que aumenta mais o risco de infecção para o paciente. Então, principalmente, né, a tuberculose. Então, se o paciente é uma paciente que já teve tuberculose, trabalha com um médico ou enfermeira, um técnico de enfermagem, alguém da área de saúde que trabalha exposto a pacientes com tuberculose, ou é um paciente que está em unidade prisional, ou está preso, ou trabalha na unidade prisional, né, que acaba tendo mais contato com outras pessoas que podem ter tuberculose, aí a gente acaba evitando utilizar um anti-TNF, porque aumenta o risco, né? Então, lembrar que, inclusive, é obrigatório a gente fazer um exame que chama IGRA, né? É um exame de sangue que a gente faz nos pacientes para saber se o paciente tem uma tuberculose, né? Que a gente chama de tuberculose latente, que é quando o paciente tem a tuberculose, mas ele não apresenta sintomas ainda. Se o paciente tiver, a gente tem que fazer um tratamento de tuberculose antes de começar os imunobiológicos. Isso a gente faz para todos, antes de começar todos os imunobiológicos, tanto faz ele ser um anti-TNF ou um anti-interleucina 17, né? Ou seja, ele ser o adalimumab ou ele ser o secukinumab. Mas o adalimumab aumenta o risco mais do que o secukinumab de ter tuberculose. Então é algo que a gente sempre leva em consideração, a história pregressa aqui do nosso paciente. Mas lembrando que, né, nenhum desses imunobiológicos aqui vai curar, né, seu quadro de dermatite atópica, de hidradeniite supurativa, e a gente muitas vezes vai precisar combinar com outros tratamentos, como por exemplo o tratamento cirúrgico, né, da hidradeniite supurativa, beleza? Então espero que você tenha gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.